Você sabia que para o avivamento existe algumas condições? Condições que favorecem o acontecimento desse avivamento? É fato que cenários eles promovem a oportunidade de um grande avivamento acontecer. Por que cenários fazem isso? Porque cenários mexem com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso olhar, a nossa cosmovisão das coisas, de como a gente enxerga o mundo. Então, um terremoto, ele muda totalmente a cosmovisão das pessoas, de como elas vão enxergar o mundo a partir dali. E reflete naturalmente nos seus comportamentos diante da sociedade. Há pessoas que, diante de uma grande catástrofe, elas melhoram seus comportamentos, porque elas param para pensar e ver, olha como estou dirigindo a minha vida, olha como estou caminhando com a minha vida e eu quero ter uma mudança. Há outras pessoas que no meio de uma grande catástrofe, elas vão para um outro lado do comportamento, né? Como diz o outro, né? Ela chuta o pau da barraca, né? Ela faz o que dá na telha. Então, um determinado evento, um determinado cenário, ele contribui sim como pano de fundo para um avivamento, mas não é o cenário que faz o avivamento. O avivamento, ele acontece em comportamentos do ser humano, em mudanças de comportamento do ser humano, vinculado a ações divinas. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa terceira série do avivamento, do total de 40 mensagens. Nós já fizemos 2 séries dessa quarentena e agora nós estaremos iniciando uma terceira série durante 7 dias. Nós estaremos falando sobre condições para um verdadeiro avivamento. E a primeira delas que eu quero falar com vocês, e eu não vou ler um texto específico, eu estarei lendo vários textos aqui com vocês, é a condição de humilhação. Não temos como falar de avivamento se há orgulho no coração das pessoas. Não tem como falar de avivamento se existe o desejo de exaltação e de autoglorificação das próprias pessoas. O avivamento não bate com isso. Mas avivamento e humilhação caminham na mesma estrada, caminham na mesma direção. E para você ter ideia, a palavra humilhação, ela é a afirmação da sua ou da minha incapacidade e reconhecimento também da dependência de Deus. Então, 2 coisas, 2 verbos aqui, tá? Demonstram a questão da humilhação. O verbo que vai trazer a ideia de afirmar a minha incapacidade. Entender que eu sou incapaz. E a outra questão, a outra ação é a do reconhecimento da dependência de Deus. Então eu preciso entender que eu sou incapaz e ao mesmo tempo eu preciso reconhecer que sou dependente de Deus. Então a humilhação ela parte por esse princípio. Agora, nós precisamos entender os valores e esses princípios da humilhação. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver 4 coisas bastante distintas entre tantas sobre a humilhação. Em primeiro lugar, entender que o humilde será exaltado. Mateus 23, 12, ele diz o seguinte: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quando nós falamos de humilhação como uma das condições para o avivamento, nós precisamos entender o seguinte, que ser humilde, buscar esse ato de ser humilde, significa que eu serei exaltado. E buscar a exaltação significa que eu serei humilhado. Então, é entender isso, que a exaltação bíblica está no comportamento de ser humilde. Agora, a gente tem que entender, como dizia um amigo meu, se tiver alguém mais humilde do que eu mato. A humildade não é isso.
não é uma falsa humildade. A humildade não é a capacidade de tentar procurar demonstrar para os outros que você realmente é humilde. É uma coisa que flui da nossa vida. É um desejo de não procurar ser o reconhecimento. O reconhecimento pode acontecer, mas o humilde ele evita a busca desse reconhecimento. Então, uma das coisas importantes nós entendemos sobre humilhação é que o humilde será exaltado. Segunda coisa que nós precisamos entender sobre humilhação como uma das condições para o avivamento é que o Senhor, Deus, olha para os humildes. Se queremos um avivamento, queridos, nós precisamos sermos vistos por Deus. E o texto aqui do Salmo 138, 6, ele diz que o Senhor olha para os humildes. Olha o que ele diz. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Salmo 138, 6. Então entenda uma coisa na sua vida. Deus, lá do seu alto, como usa aqui das alturas, né, essa ideia que Davi vai passando, e ele está dizendo o seguinte, que nada foge do olhar de Deus. Deus sabe quem verdadeiramente é humilde. E Deus também reconhece quem é arrogante. Essa leitura você pode ter certeza que Deus tem. Deus sabe a verdadeira leitura. Deus tem a verdadeira leitura sobre a sua vida. Deus tem a verdadeira leitura sobre a minha vida. Deus tem a noção da intensidade de humildade e de arrogância que existe dentro de nós. Não adianta, eu não tenho capacidade de ter noção ou de ter um termômetro que possa dizer o quanto você é arrogante ou o quanto você é humilde. Mas Deus tem isso. E você pode se enxergar isso no seu escondido com Deus. No seu a sós com Deus, não diante das pessoas, mas no seu a sós com Deus. Agora, é importante entender que o Senhor olha para os humildes. Ele sabe quem é, ele sabe quem não é. Não precisa você fazer esse trabalho para Deus, porque Deus sabe. Terceiro lugar, dentro dessa condição de humilhação para o avivamento, a terceira coisa que nós precisamos aprender sobre humilhação é que o humilde, ele é sábio. Provérbios 11:2 diz o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Entenda isso. Nós temos uma dificuldade muito grande, sabe, de buscar uma sabedoria dentro do princípio da humildade. Parece que a nossa ideia de sabedoria está muito conectada a essa questão de sermos orgulhosos, de mostrarmos o quanto sabemos, o quanto entendemos. E quando nós começamos a fazer isso, nós podemos bater na porta da desgraça, sabe? E o texto ele deixa claro também, mas a sabedoria está com os humildes. E uma das coisas fantásticas dessa sabedoria com os humildes envolve a palavra obediência, envolve o calar, o falar, a maneira de falar, a maneira de agir, envolve uma série de coisas que podemos dizer isso é um ato de sabedoria. Há tempo para todas as coisas e nós precisamos aprender esse tempo. Nessa situação que nós estamos vivendo, queridos, nós estamos vendo tanta gente dizendo isso ou falando aquilo, ou radicalizando aqui, brigando dali. E nós temos que pensar nesse sentido. Nós estamos tendo sabedoria naquilo que nós falamos, naquilo que nós agimos, no comportamento que nós temos, estamos tendo essa sabedoria. O humilde, ele é sábio. E em quarto lugar, para podermos falarmos da humilhação como primeira condição do avivamento, é entender que Deus habita entre os humildes. Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus deixa muito claro isso, sabe? Diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Ou seja,
no maior resplendor da sua divindade, Ele que habita no lugar alto e santo, tem a capacidade de habitar e procura habitar com contrito e humilde de espírito. Deus habita entre os humildes. E avivamento, pode-se dizer aqui que é Deus, essa capacidade de poder ver Deus habitando entre nós. Se nós tivermos comportamentos orgulhosos, arrogantes, nós não conseguiremos ver isso. Mas se tivermos comportamentos humildes, poderemos ver Deus habitando no meio de nós. Que nós possamos buscar essa condição para o avivamento, que é a humilhação. Entendendo esses 4 princípios da humilhação. Que o humilde será exaltado, que o Senhor olha para os humildes, que o humilde é sábio e que Deus habita entre os humildes. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus continue falando você e que você se permita nessa quarentena, como vai estar acontecendo aqui para frente, eu não sei, mas que você se permita nessa quarentena ser revelado por Deus, ter experiências com Deus, para que coisas grandes aconteçam no nosso seio igreja, na nossa sociedade e na nossa vida. Deus abençoe e até amanhã no nosso culto, falando ainda sobre avivamento.